tornar a vida mais interessante. Como fazer isso? Muitas pessoas se perguntam sobre essa questão, tentando encontrar uma forma de tornar a vida mais interessante. E quem quer tornar a sua vida interessante é porque ela não está interessante. Está uma vida desinteressante, uma vida sem atrativos, né? Mas o que é uma vida interessante? Existe uma vida interessante? É possível a vida ser interessante ou desinteressante? Atrativa? Repulsiva? O que é a vida, afinal? E qual é a nossa posição, a nossa situação, a nossa condição diante dela, para que possamos torná-la interessante ou não? Olha, o grande problema é que nós vivemos num tempo de muitas ilusões, de pessoas mimadas, que não querem encarar os altos e baixos da vida, que querem apenas momentos agradáveis, prazeres, satisfações, e não querem problemas, né? Pessoas mimadas querem estar sempre bem, sempre felizes, e querem que a vida seja interessante. Mas são justamente essas pessoas mimadas, fracas, covardes diante da vida, medrosas, que tornam a vida desinteressante. A vida se torna interessante para os fortes, para os corajosos, para aqueles que não se importam com os altos e baixos, que encaram os desafios e que não são mimados e conseguem lidar com as dificuldades, com o sofrimento, com a solidão. Quem consegue lidar com essas coisas torna a sua vida interessante, porque às vezes, ou muitas vezes, a melancolia é a coisa mais interessante, a solidão é a coisa mais interessante. O momento em que estamos lá embaixo é a coisa mais interessante, porque existe nessas horas um contato consigo mesmo. A vida interior pulsa nos momentos de sofrimento, de isolamento, de solidão, onde o ser humano está consigo mesmo, e saber viver isso, e saber experimentar isso, e sentir tudo isso dentro de si intuitivamente torna a vida interessante. Porque uma vida interessante é rica em vida interior, é rica de vida interior. Uma vida sem vida interior é desinteressante, é pobre, é medíocre. Quem não tem vida interior e procura tornar a sua vida interessante correndo apenas atrás das coisas externas se frustra, mergulha num mar de desejos, buscando a satisfação nos desejos apenas. Mas são justamente esses desejos propagandeados pelo mercado de consumo, pelas religiões, pelas ideologias, pelos partidarismos. São justamente essas ilusões, esses desejos que tornam a vida interessante, desinteressante. Já estou até aqui me confundindo. Então, todos esses desejos tornam a vida desinteressante porque tudo isso cria uma atmosfera artificial, tudo isso é artificial. E o que é artificial é desinteressante por natureza, porque não existe ali algo de fato que realmente possa ser levado a sério e vivido integralmente. A única coisa que o ser humano consegue viver integralmente é a sua vida interior. Mesmo nos momentos de sofrimento, de melancolia, de isolamento, se o ser humano sente isso dentro de si,
a sua vida se torna interessante, bem como os momentos de alegria e contentamento, os verdadeiros momentos de alegria e contentamento, que não dependem tanto das coisas externas, mas sim do estado de presença, de estar vigilante em si mesmo, contemplando a vida, o cosmos, os acontecimentos, os eventos da existência. Quando o ser humano está presente, a sua vida se torna interessante. Uma vida desinteressante é onde não existe a presença, onde o ser humano está ausente em espírito. Ele está apenas aqui no piloto automático, caçando desejos, caçando distrações, caçando prazeres. E tudo isso faz com que o ser humano se volte para o não ser, o não eu, ou seja, a mente e a sensibilidade corporal, que é utilizada pela mente para criar falsas sensações, falsos sentimentos. Então, o ser humano se torna um joguete da sua própria mente. Quando ela não consegue atender seus desejos numa direção, ela já corre para a direção contrária, depois volta de novo para a primeira direção e novamente para a outra, e assim o ser humano fica perdido em meio a esses desejos contraditórios. E acaba ficando realmente ausente em espírito, porque o espírito é soterrado por tudo isso. E daí a vida se torna desinteressante. Uma vida de desejos artificiais é desinteressante. Uma vida de ilusões é desinteressante, porque falta, nesse caso, aquela pulsação que vem lá das profundezas, ou seja, a intuição. O que torna a vida interessante é a intuição. O ser humano precisa estar presente em si, precisa estar presente em espírito, em cada momento da vida, seja na tristeza profunda ou na alegria mais pura e elevada. E tudo isso torna a vida interessante, tanto a melancolia, a tristeza, como a alegria verdadeira, porque tudo isso faz as cordas do espírito vibrarem. E quando as cordas do espírito vibram, a vida se torna interessante, a vida é interessante, porque existe a reverberação do cosmos dentro do ser humano. Nesses instantes, o ser humano está em harmonia com o cosmos, com as suas leis, com a sua vibração. E é justamente essa sintonia que torna a vida interessante. Uma vida sem sintonia espiritual é desinteressante, porque é vazia, é oca. O ser humano corre apenas atrás do vento quando ele não tem uma sintonia interior. E é justamente esta sintonia que torna a vida interessante. E se as pessoas quiserem tornar a sua vida interessante, precisam se desenvolver espiritualmente. Esta é a única forma da vida se tornar interessante, quando o ser humano vibra. Quem está vibrando, quem está irradiando espiritualmente, quem está numa sintonia espiritual, quem está vivendo intuitivamente, experimenta tudo de forma profunda e verdadeira. E assim a vida se torna interessante. Assim a vida se torna interessante, quando o ser humano tem vida dentro dele, porque se ele não tiver vida dentro dele, a sua vida se torna desinteressante. E daí ele busca coisas interessantes fora de si, nos desejos. E daí se frustra, se ilude, acaba se tornando frustrado, rancoroso, acaba odiando os semelhantes, tendo raiva da vida, do mundo. E isso torna o ser humano realmente alguém infeliz, quando ele não tem vida interior, quando ele não busca em si mesmo um sentido e algo interessante para conferir à vida um sentido, para que ela possa ser
interessante, porque uma vida sem sentido também é desinteressante. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!